Todos os dias ficamos apreensivos quanto ao controle dos casos de Covid-19 em Erechim e também na nossa região. Nos últimos dias, esses casos têm aumentado elevadamente e preocupado muito pela possibilidade de fecharmos novamente nossas empresas. Nos hospitais, a ocupação já começa a dar sinais de colapso. Caso a população não mude seus hábitos, teremos medidas mais radicais. Acompanhe a entrevista que realizamos com a enfermeira Luciana Grendene, do setor de epidemiologia da Prefeitura Municipal. E a gente volta a falar sobre a Covid-19. Os números têm aumentado todos os dias, mas é necessário que todos nós façamos um esforço conjunto para amenizar os reflexos dessa pandemia. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui na Secretaria de Epidemiologia e nós vamos conversar com a enfermeira Luciana, que vai me falar um pouquinho sobre esse aumento dos casos que tem preocupado muitas pessoas ligadas à saúde e a população também, né, Luciana? Exatamente. Nos últimos dias, aproximadamente 15 dias, a gente vem observando um número bem alto de casos. Acreditamos que, em virtude dos últimos feriados, de 12 de outubro em diante, a gente esperava que em torno de 10 a 15 dias depois do dia 12 começasse a aumentar o número de casos em virtude da circulação das pessoas. E a gente realmente isso se confirmou em torno de 15 dias após o feriado do dia 12, esse aumento bem intenso no número de casos. E a semana passada a gente até ficou bastante assustado porque esse número foi o maior número de casos em uma semana desde o início da pandemia. E essa semana isso está dando uma continuidade e provavelmente vamos ultrapassar os números da semana passada. E isso é muito preocupante porque, apesar de algumas pessoas estarem falando, não, mas está tranquilo porque são os jovens. Sim, nesse ponto, de certa forma, é tranquilo, porque a possibilidade do jovem complicar é menor. Mas o que está acontecendo? Os jovens estão levando para casa. E daí os seus pais e avós é que estão caindo no hospital. Hoje, no hospital, a gente está com uma lotação de mais de 50% dos leitos para Covid ocupados e são pessoas acima de 60 anos que estão indo para o hospital, complicando, e infelizmente essa madrugada tivemos mais um óbito. Luciana, com certeza na próxima semana nós vamos entrar na bandeira vermelha. Os números estão nos apontando e nos levando para isso. A gente fala especialmente para os jovens nesse momento que evitem as festas, porque leva para casa, como você já falou, contamina pai, mãe, tio, e às vezes essas pessoas têm o sistema imunológico um pouquinho mais debilitado. Então é necessário cautela nesse momento? Sim, é necessário. A gente sabe que já é um período longo, praticamente 9 meses aqui no nosso município, que está acontecendo isso e que as pessoas descansaram dessa situação toda. Mas, infelizmente, no momento, nós não temos uma medicação, nós não temos vacina. A única coisa que nós temos é tomar os cuidados, manter aqueles cuidados que são preconizados desde o início da pandemia. Usar o álcool gel, lavar as mãos com bastante frequência, usar a máscara. A gente teve uma prova que nós passamos todo o inverno com um número baixo em virtude do pessoal estar se cuidando e principalmente as aglomerações. Os números que a gente tem observado nas últimas semanas, nós verificamos nome a nome. É uma obrigação de quem tem esses resultados positivos comunicar à vigilância. E o que nós observamos? Núcleos familiares e núcleos de amizade. Dificilmente as pessoas estão pegando a doença no seu trabalho. É em festas, é em locais onde haja uma grande aglomeração de pessoas. Então, o jovem é importante que ele saiba que ele pode não estar sendo prejudicado com isso, mas ele vai estar levando para casa a sobrecarga nos hospitais. Nós vamos chegar ao que já está se vendo na região de Passo Fundo, de Cruz Alta, inclusive com pacientes de lá internados aqui. E se nós chegarmos a uma sobrecarga no sistema de saúde, nós não teremos onde colocar mais pacientes. Então, apesar de estarmos cansados, nós profissionais também estamos cansados. Então,
temos, até que se tenha alguma coisa que possa minimizar isso, nós temos que continuar adotando as medidas, para que não aconteça o que está acontecendo hoje na Europa, de termos que fechar tudo, né? Não é nosso objetivo prejudicar o comércio, prejudicar as indústrias. O nosso objetivo é preservar vidas. E a gente não depende só de um grupo tentando fazer isso. Todo mundo tem que estar engajado nessa tentativa de conter o vírus. As pessoas comentam que, em virtude das eleições, do período eleitoral, começa a aparecer os casos. Os casos vão começar a dar resultado daqui uns dias. Esses são ainda do feriado mesmo. Exatamente. Os casos que nós temos observado agora são ainda do feriado de 12 de outubro e de 2 de novembro. Né? O resultado das eleições vai começar a aparecer daqui a 10 a 15 dias, né? Que também é uma preocupação nossa, porque vai acabar acumulando com o que a gente já tinha, né? Então, por isso a gente continua, né, pedindo para a população mantenham os cuidados, né? Não é porque algumas pessoas tiveram e não tiveram complicações que o vírus está se comportando dessa maneira agora. Continuam tendo pacientes internados com longos períodos de internação, né? E isso é preocupante. Então, a gente quer evitar de ter que adotar uma medida mais grave e contamos com a colaboração de todos para evitar isso. Ok, obrigada, Luciana. Boa tarde. E o que nós temos a dizer? Continuem utilizando a máscara, é desconfortável, mas tem mostrado resultados. Continuem utilizando o álcool gel. Quando forem a um estabelecimento, procurem ir o mínimo de pessoas num supermercado, numa loja, e evitem as aglomerações de pessoas. Então, esse recado é para você. Muito cuidado nesse momento, muita cautela, preserve a sua vida, preserve a vida das pessoas com quem você convive. O coronavírus não é brinquedo e a gente tem visto isso diariamente nos noticiários.